Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão. Olha, antes de mais nada, um abraço ao empresário Elvis Brantegani, da Superbag, um apaixonado por trekking, um homem que gosta de fazer caminhada nas montanhas. Já tem várias experiências aqui em Santa Catarina, no Paraná, e agora se prepara para a primeira expedição. Ele mais 3 londrinenses vão juntos, com um guia, numa montanha que é uma montanha de iniciação lá nos Andes, né? E lá no Chile. Antes, né, do desafio maior na América, que é a Aconcagua, né, 6.800 metros, ele vai para uma montanha menor, 4.800 metros. O senhor teria coragem, que está aí em casa? Já é rarefeito, já é complicado, né? Você fica para subir e descer lá uns 3 dias, não é mole não, hein? Com 25 quilos a mochila, mas tudo que leva dá 25 quilos. Imagina o senhor levando uma criança de 25 quilos para subir uma montanha de 4.800 metros. Depois o Elvis vem aqui no programa contar, ano que vem, como foi essa aventura. Muito bem, pronta entrega é lá no Silo da Moda. Quem é lojista sabe que variedade é a palavra-chave quando se trata de comprar bem. O Centro Atacadista Silo da Moda em Londrina investe para oferecer a maior variedade num só lugar, garantindo comodidade e segurança. Outra grande vantagem é a pronta entrega. A mercadoria vai direto do silo para a loja. E isso também faz muita diferença. Você, lojista de Londrina e região, venha também para o Silo da Moda. O melhor atendimento, produtos de qualidade, com o melhor preço e prazos de pagamento. Silo da Moda, Rua Rio Grande do Norte, 404. E amanhã você pode ir no Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Hoje no programa estamos recebendo com grande alegria a doutora Ludmila Rodrigues Simões, advogada, sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é muito experiente, especialista em direito processual civil, com mais de 10 anos de experiência em dívidas bancárias e renegociação. Aliás, o tema da nossa conversa aqui no programa é endividamento, isso mesmo. E ela veio para falar sobre algumas soluções jurídico-administrativas para endividamento. É um problema que muitos dos que estão nos ouvindo enfrentam nesse momento. Doutora Ludmila, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Boa noite, Marcelo. Doutora, quais são os principais problemas financeiros enfrentados pelos brasileiros nesse período de crise? Então, na verdade, esse período de crise a gente deve analisar há 10 anos atrás. Por quê? Porque com o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, houve um boom na liberação do crédito. E com esse poder aquisitivo mais alto, eles foram adquirindo financiamentos para casa própria, automóveis, cartão de crédito, e isso aumentou muito o endividamento. E o que aconteceu? Teve um aumento do índice de desemprego também, e eles não estão conseguindo saldar suas dívidas. É dívida atrás de dívida, né, doutora? Dívida atrás de dívida. E quais os contratos com maiores taxas de juros atualmente? Então, os principais problemas atualmente que nós verificamos assim no nosso dia a dia, em primeiro lugar disparado está o cartão de crédito. 76% da população brasileira está endividada com o cartão de crédito. Depois o cheque especial, contas junto a grandes magazines, casa própria e também o financiamento de automóveis. O senhor que tem cartão de crédito, toma cuidado. A maior taxa hoje é o cartão de crédito, chegando a 430% ao ano, a taxa de um cartão de 15,4% ao mês. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. E como renegociar? Quando você se vê diante de um endividamento desse, primeiro, cabe negociar? E como renegociar? Então, atualmente o direito, ele prega o quê? Ele prega principalmente a negociação extrajudicial. Então, o primeiro passo é você sentar e analisar qual que é o seu ganho hoje, qual que é o seu salário, qual a sua capacidade de pagamento. E, posteriormente, verificar suas dívidas e entrar em contato direto junto à instituição financeira para uma possível negociação. Mas essa negociação ela deve ser feita dentro da sua capacidade de pagamento. Caso ela não seja dentro da sua capacidade de pagamento, é melhor você procurar um advogado. É verdade. Não, agora eu vou pagar em 50 vezes, 2 mil por mês, mas ele ganha 3 mil, aí ganha não dá, 3 mil, daí não dá, daí não tem como ele saldar essa dívida.
E quais os riscos jurídicos, doutora Ludmila, de cada contrato? Conforme eu falei, o cartão de crédito ele tem a maior taxa de juros, chegando a 15,4% ao mês. Por outro lado, a menor taxa de juros hoje é o financiamento imobiliário. Mas por quê? Porque o financiamento imobiliário, ele apresenta uma garantia real. A sua casa própria está em garantia da dívida. Se você não pagar, a sua casa vai ser expropriada e vai para leilão judicial. Já o cartão de crédito, ele tem uma taxa maior porque a única coisa que a instituição financeira pode fazer é a negativação. Então, por isso que tem essa alta taxa de juros. Só que, por outro lado, a baixa taxa de juros do financiamento de automóvel e de imóvel, ele traz um grande risco para o consumidor. Eles entram na justiça e muitas vezes conseguem tomar de volta. Conseguem tomar de volta, daí o consumidor vai ficar sem moradia, sem automóvel, vai restringir muito a vida cotidiana. E quando nós aqui que temos uma dívida de cartão de crédito ou que não conseguimos mais pagar a casa ou o automóvel, quando nós devemos contratar um advogado, doutora Ludmila? Então, eu acho isso muito importante porque, de praxe, os brasileiros eles contratam um advogado só quando o mandado judicial está na porta, quando o oficial de justiça está na porta. Isso não deve acontecer. Como eu falei no começo da entrevista, a partir do momento que ele vê que ele não tem mais capacidade de pagamento para saldar as suas dívidas, ele tem que ir em busca de um profissional para esse profissional conseguir renegociar da melhor forma, antes da entrada da instituição financeira contra ele. Então, esse profissional, ele vai analisar todo o endividamento e as ações de defesa para a baixa desse endividamento. Então, não espere o Poder Judiciário bater na sua porta para procurar um advogado para poder encontrar a melhor solução para você. É possível, doutora Ludmila, reverter uma dívida? Por exemplo, o cidadão lá tinha 15, 20 mil do cartão de crédito, estourou tudo, agora já está em 100 mil. É possível reverter essa dívida? Sim, é possível. Nós temos diversos casos em que nós conseguimos, dependendo da situação, da movimentação e do tempo de movimentação, zerar o crédito do cliente e ainda retornar um valor significativo para ele. Isso aí é possível, é mágica, não é mágica, mas nós trabalhamos com cálculos e o Poder Judiciário já está pacificado. Quais são as legalidades de um contrato e as ilegalidades. Nós vamos em cima das ilegalidades. Não é que a pessoa é um inadimplente contumaz, não. Ele quer pagar o correto. E muitos contratos, eles são extremamente nocivos, não é isso? Como é que, especialmente vocês que lidam com isso todo dia, é preciso estar atento aos contratos na hora de fazer esses financiamentos e tal? É preciso estar atento. Como eu disse, os contratos com menor garantia são aqueles que têm maiores abusividades, maiores taxas de juros, maiores débitos indevidos, a comissão de permanência, que é considerada uma dupla penalidade, porque além do juro mensal que o consumidor paga, ele ainda paga uma mora por estourar um limite de um cartão de crédito, do cheque especial. Então, isso já é vedado no Poder Judiciário, mas para isso você tem que buscar um profissional da área de direito. Só para esclarecer, explica melhor o que é comissão de permanência que você falou. Quando você tem um limite de R$2.000, vamos exemplificar, e você dá um cheque a mais, cai uma tarifa e esse cheque vai para R$2.200. Você ultrapassa aquele limite contratado. O banco, além de cobrar aquele juro, que de cheque especial está em média 11,4, ele ainda cobra uma mora em cima que praticamente é quase o mesmo valor do juro mensal. Então, dobra esse juro quando você estoura esse limite. Esse que é o grande problema. Isso aí já é vedado pelo Poder Judiciário. Mas muita gente paga, não questiona, né? Exatamente. E acaba sendo a alegria do outro lado. Da instituição financeira. E, na verdade, uma coisa assim que eu sempre oriento os meus clientes, não se desespere. Eu acho que o endividamento está... como eu disse, 58% dos brasileiros eles estão endividados e 76% têm dívida no cartão de crédito, né? E não se desespere, porque a grande maioria dos brasileiros começa a vender
o patrimônio, começa a vender tudo, não. Isso aí vai ficar mais caro para você, que você vai deixar a sua família sem moradia, vai deixar a sua família sem um lazer no final de semana, não. Às vezes a pessoa tem medo de procurar um advogado achando que vai ficar mais caro. E não fica mais caro, porque esse advogado, esse profissional, vai te orientar como melhor saldar suas dívidas. Só um esclarecimento, quando uma empresa, eu deixo pagar lá o financiamento do meu carro e a empresa consegue tomar, a dívida fica cessada, vamos dizer assim, ou eles ainda vão querer me cobrar mais alguma coisa? Na verdade, Marcelo, a questão de financiamento de automóvel, nós temos 2 tipos de contratos principais, que é o CDC e o leasing. Então, em cada tipo de contrato, tem uma postura diferente nesse aspecto que você falou. No CDC, que é aquele financiamento que vem alienação fiduciária no documento, o que acontece? Você geralmente deixou de pagar 3 parcelas, o banco te notifica, tem que ter uma notificação via cartório e reintegra o seu bem, apreende o seu bem. O seu bem vai para leilão e se houver do saldo do leilão algum saldo, no CDC a instituição financeira pode sim cobrar. Mas ela tem que apresentar os comprovantes de valor de venda e o valor de venda em leilão você sabe os valores que são vendidos, são irrisórios. Agora, já no leasing, o leasing é o antigo arrendamento mercantil, não sei se você se recorda. Certo. Ele, na verdade, é como se fosse um contrato de locação. Então, você vai pagar um valor residual garantido mensal junto com o valor do bem, para que esse valor de residual garantido, ao final, te dá o direito à compra. Esse é aquele que o documento fica no nome da instituição financeira. Então, nesse caso, com a reintegração, a instituição financeira não tem direito a cobrar o saldo remanescente. Melhora um pouquinho. Mas eles estão mais espertos, eles estão fazendo mais CDC hoje em dia. E com relação, nós temos em Londrina, muitas empresas fecharam. É claro que a maioria fechou porque não conseguiu mais pagar a dívida, certo? Muitos empresários, comerciantes já devem ter te procurado na sua carreira, doutora Ludmila. Sim. Qual que é o ponto em que ainda dá para fazer alguma coisa? Quando ele já está perto de uma recuperação judicial ou é antes? O que você diria? Não, na verdade, a minha postura é que a recuperação judicial é o último recurso a ser empregado. Porque hoje tem um estudo no Brasil que apenas 95% das empresas conseguem sair de uma recuperação judicial sem chegar à falência. Então, o que o empresário tem que ter nas mãos dele? O departamento financeiro. Ele não pode trabalhar com capital exclusivamente bancário, dependendo o tempo inteiro de desconto de cheque, duplicata, CDCs, capitais de giro. Então, a hora que ele começa com esse perfil de dependência o tempo inteiro para a movimentação do seu caixa da instituição financeira, está na hora dele procurar um advogado. Não aguarde a execução do contrato. Busque antes essa solução. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, da Rodrigues Simões Advogados Associados, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Em outra oportunidade voltaremos a conversar. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado você, Marcelo. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Seja quem tá comigo desde que eu nasci. Vem, mãe, fica aí no banco. Seja quem sempre me cuidou sozinha. Não dá mais. Acabou. Seja quem me criou. Seja quem resolveu me criar. Seja quem eu aprendi a amar. Eu preciso de carinho. Eu preciso de amizade. Eu preciso de atenção. Eu preciso de cuidado. Eu preciso de família. Não importa como é a sua família, mas o amor que existe nela. Acolha, apadrinhe ou adote quem não tem família. Ou reforce os laços da sua.
Imagine acessar a internet, fazer ligações e enviar SMS à vontade por 365 dias, pagando só R$ 280 em até 4 vezes no cartão. Basta uma recarga e você liga e fala à vontade para qualquer operadora local fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. Difícil é imaginar você sem ele. Super Pré é Sercontel. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gingim é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingim, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingim. Seu momento de sabor. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Olha, você que gosta de viajar, saber inglês é muito importante. Fique agora com a dica de inglês da FD English. A palavra mais, no sentido de mais bonito, mais caro, etc., em inglês, é more. Quando a palavra é curta, como old, que é velho, nós não usamos more old, e sim adicionamos 2 letras no final da palavra, que é o ER. Fabiano is old. Fabiano é velho. Fabiano is older than Dora. Outros exemplos. Smart, inteligente. Smarter, mais inteligente. E não more smart. Cold, frio. Colder, mais frio. E não more cold. Cheap, barato. Cheaper, mais barato. E não more cheap. Não esqueça, para dizer mais para palavras curtas, é só colocar ER no final do adjetivo. E assista o nosso próximo vídeo para as outras regras relacionadas a esse assunto. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E vem aí a festa dos 70 anos do Londrina Country Club, o baile de Réveillon do Yacht Clube de Londrina e também a festa de Réveillon da Associação Atlética Banco do Brasil. Com grande alegria estamos recebendo o Padre Manuel Joaquim, da Capela de Santana, que acaba de retornar de viagem à Etiópia, na África. Boa noite, Padre Manuel. Militão, boa noite. Ninguém vai na Etiópia, né, Militão? Vai em Miami, Nova York, Paris. Mas na Etiópia o pessoal... Etiópia, acho que é por causa disso que eu estou aqui, né? Se fosse Nova York, você nem me chamava, né? Metade de Londrina vai, né? E mais, né? Etiópia vizinha da Somália. Da Somália. A gente fica assustado. Para o pessoal que não lembra, os navios que atravessam ali perto da Somália, de vez em quando tem surpresas agradáveis, né? Que o pessoal da Somália tem uns terroristas bravos que assaltam os navios, sequestram. Já fizeram até filme a respeito, né? Já, exatamente. Mas a Etiópia é diferente. Etiópia, Militão, a Etiópia é uma caixinha de surpresas agradáveis, diria eu. Militão, a Etiópia é dos 4 países mais pobres do mundo, já está batendo aí no Guinness dos mais pobres, mas é um país, Militão, alegre, simpático, e eu e o Padre Romão passamos lá, porque a gente foi no Egito, num curso de arqueologia, nós visitamos lugares do Egito, o Moluccer, Val dos Reis, Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh é considerado o Cancún do Oriente Médio. Ele fica ali entrincheirado entre a Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Egito, lá na península do Sinai, bem a 100 quilômetros onde é que Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas é um Cancún ali, hotéis e tal, resort. E passamos na Etiópia, Militão. A Etiópia, a maioria é católica, copta, católica ortodoxa copta. Particularmente, é muito interessante porque eles dizem que foram os primeiros a se tornarem cristãos, porque lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o tal de Filipe converte um etíope. E esse etíope seria, óbvio, lá daquela região da Abissínia, não sei o quê. Então eles seriam os primeiros a terem recebido a mensagem de Jesus Cristo. E eles são muito zelosos, né? Eles têm lá numa igreja a Arca da Aliança. E há do que falar que aquilo não é verdade. Então, com a Arca da Aliança lá. E pior, toda a igreja copta tem a réplica da Arca da Aliança.
Olha. Onde você for, você tem a réplica. Então, 45% lá são católicos coptas, romanos 1%, católicos de Roma, do Papa 1%, e cerca de 30% são islâmicos. Mas o mais interessante, a paz reina na Etiópia. Os islâmicos estudam nas escolas católicas, fazem convivência, casam entre si, festa, por uma particularidade interessante. Lá atrás, quando os islâmicos foram perseguidos aí no mundo, lá no século VII e VIII, a Etiópia recebeu os refugiados islâmicos, mesmo sendo maioria católica, e ficaram amigos até hoje. É um povo feliz, alegre, apesar de toda aquela pobreza. E tem o Papa, tem o Cristo Negro, é lá? É, o Cristo Negro, pois é. Até a Virgem Negra também. Porque os etíopes são africanos, nós estamos falando da África. Sim, da África. É a parte mais elevada da África, onde estão... Addis Abeba está a quase 3 mil metros de altitude, muito alta, uma capital muito alta, Addis Abeba. E ali a maior parte é negro. A rainha de Sabá, que visitou Salomão, seria uma rainha lá daquela região da Etiópia, e por isso que a Etiópia está forrada de judeu. E por isso que agora em Israel você encontra muitos judeus negros, que Israel recebeu os seus antepassados judeus da Etiópia, inclusive a Miss Israel há 1 ano ou 2, era negra. Era negra. Então você vai, olha como é que está essa mistura de raças, né? Chegou a Israel, encontrou o israelense negro que veio da Etiópia. Olha. Agora, 1% de católicos de Roma, nós fomos recebidos pelo cardeal, que responde por 5 países ali daquela região, a Eritreia, que foi separada da Etiópia há pouco tempo. E o cardeal nos recebeu muito bem, é um homem que vive naquela pobreza, coitado, com 1% de católicos. 1% de católicos, Militão, que respondem por 90% da ação social do país. Ficamos impressionados. É de impressionar. 1% de católicos que respondem por 90% da ação social, e a maior parte das escolas particulares, desde a infância até a universidade, estão agora investindo na universidade, são dessa parte católica. E detalhe, não ensinam religião na escola. A escola não tem religião. Quando eles querem ensinar religião, extracurricular, fora do currículo. Por isso que os islâmicos estudam nas escolas católicas. Uma vez eu ouvi, eu não sei se foi de um autor de livros, eu não sei se foi do César Romão, que um dos reis magos seria etíope. Pois é, o negro reis mago seria etíope. Essa é outra particularidade. A Etiópia tem uma colônia judaica muito grande. A Etiópia, na verdade, veja só, ela está ligada ao Egito. Ela está ligada, entre aspas, ela está ligada a Alexandria, que é o patriarca ortodoxo daquela região inteirinha, né? O Egito hoje é minoria católica, mas já foi muito grande como potência católica. Só que em 1959, a Etiópia recebeu... deu o grito de Ipiranga lá e recebeu a prerrogativa de ter um papa deles. Então a igreja etíope é uma espécie de igreja nacional com um patriarca, que inclusive visitou o Papa Francisco agora no início desse ano, em Roma. E eles têm então um patriarca copto próprio. E eles diferem um pouquinho da gente teologicamente, só em termos de particularidade. Nós achamos, por exemplo, que 2 naturezas convivem em Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Mas nós não abrimos mão de dizer que são 2 naturezas completamente diferentes, o que nos permite dizer que Jesus na cruz, por exemplo, sofreu de verdade como homem, né? Mas que Jesus também era Deus, porque o cara passava através das paredes. Para os coptas lá não. Jesus tem apenas uma natureza divina e humana que se funde numa só. Então, teoricamente, eles seriam hereges para nós, né? Eles são uma espécie de primos para a Igreja Católica de Roma, são uma espécie de primos. E eles estavam unidos a nós até 1054, quando foi a primeira ruptura da Igreja Católica entre ocidentais e orientais e viraram ortodoxos, né? Vamos conversar mais a respeito disso, que eu adoro história, né? Foi muito bom, a viagem... Ninguém vai lá, Militão. Addis Abeba ninguém vai. Comi com a mão, lá os petiscos deles, enfim, um banho cultural. Que coisa boa. Londrina, um projeto muito importante Complexo Santana. Como é que vai chamar? Complexo Santana. O que será? E dá detalhes para Militão, eu estou aqui nessa paróquia agora, perto do shopping, nos condomínios horizontais, que apanha o Distrito Espírito Santo, Patrimônio Regina e a Mata do Godói. É grande por aqui abaixo, toda essa zona sul. E nós não temos estrutura católica, tem uma capela pequena onde eu estou. E como esse povo tem possibilidade, está crescendo mais do que qualquer região da cidade, nós vamos preparar uma construção de um complexo. O que é, Militão? É uma igreja, a segunda maior de Londrina, com capacidade para 900 pessoas. É um centro de catequese
porque nós já estamos com 300 crianças que têm catequese em casa, nós não temos salas. A catequese da Santana ocorre dentro da casa dos pais, 300 crianças, é a que mais cresce, fazendo um centro. E um centro geriátrico de dia. Militão, é novidade isso no Brasil. O idoso chega lá de manhã e sai à noite. É interdisciplinar, eles inclusive interagem com a catequese, a ideia é muito arrojada. O idoso merece respeito e o idoso só se aposenta 3 dias depois da morte. Então o idoso está lá limitado fisicamente, não é para ficar em frente à TV. Se fosse para assistir o teu programa, tudo bem, né, Militão? Mas, mas tem novela da Globo, tem coisa que vai prejudicar os neurônios do idoso. Então ele fica lá no centro geriátrico dia. Chama-se Complexo 7.500 metros quadrados. É uma grande construção. Fica aqui próximo a... Perto do Unifil, ali. Chácara da Graciosa. Ali Chácara Graciosa, por ali aquela região. É excelente. É o epicentro de toda aquela região. O projeto já está pronto. Projeto pronto. Estamos na arrecadação financeira. O Militão estava falando com você em off. Toda a igreja foi feita com esforços dos paroquianos. Claro, sempre. Até sempre. O pessoal faz piadinha, né? Diz que o padre falou o seguinte, o dinheiro eu já tenho, só está no vosso bolso. Falou para os paroquianos. O dinheiro eu já tenho, ele só está no vosso bolso. Então é uma questão de transferir. Mas será uma obra importantíssima que não há no Paraná. Para cidades. Para cidades, acho que raramente no Brasil. Os paroquianos nossos estão convencidos disso. Eu falei para eles que estamos em tempo de crise, mas quando no Brasil não teve crise, Militão? Sempre. Qual a igreja no Brasil que foi feita sem desde crise? Desde que Cabral chegou aqui. Não, desde que Cabral chegou. Já desvalorizaram o dinheiro nosso, o americano já chegou aqui. Então eu acho que crise é oportunidade e a gente vai fazer essa igreja mesmo nesse ambiente terrível. Conte com a gente. E o Brasil... Obrigado, Militão. Vamos divulgar, vamos colaborar. Obrigado. Fazer o possível. Estamos em cima da hora? Última palavra é sua. Qualquer dia voltamos a conversar. Tá? Me dá uma alegria estar com você aqui e uma alegria trabalhar com esse povo aqui dessa região. Esse povo precisa também da palavra de Deus. Precisa. E você já me conhece há algum tempo. É um desafio. Eu gosto de desafios e o povo com certeza vai tocar também. Eu tenho certeza que será uma grande obra e que o povo vai entender realmente, vai contribuir, vai colaborar, porque a cidade precisa. Então, eu sou a única igreja de Londrina que reserva 20% da arrecadação para 2 projetos, um na União da Vitória e outro no Parque Universitário, mas 20% carimbado. Se você me der 100, 20 vai para aqueles 2 projetos. Que coisa boa. É uma coisa interessante. Padre Manuel Joaquim, muito obrigado. Bom trabalho sempre. Obrigado, que Deus te abençoe e que esse projeto seja realmente uma realidade o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ficamos por aqui. Obrigado, gente, pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa noite.